Igreja Presbiteriana Novo Tempo, um novo tempo para você e sua casa. Seja assustadoramente abençoado com mais esta mensagem. Hoje a gente vai estar iniciando essa nova série de mensagens aqui da nossa igreja, chamado Santo de Casa Faz Milagre. Eu repeti todos juntos. Vamos lá? Santo de Casa. Você acredita nisso? Eu acredito porque isso é bíblico. E hoje a gente vai falar sobre uma santa. Aproveitando que hoje é o Dia das Mães, eu quero falar de uma santa. De uma santa que está em nossas casas. E além de ser uma santa lavada e remida por Jesus, é uma mulher em nossa época multiuso. Ao mesmo tempo que ela cuida da casa, é o tempo que ela trabalha, é o tempo que ela cuida do marido e faz tantas outras coisas. Mas para a gente iniciar, vamos só definir algumas coisas para nós entendermos com bastante perfeição, tá bom? Para ninguém ficar confundido, tudo bem? Para a gente não se confundir. O que significa santo? Santo é aquela pessoa que é lavada, santificada pelo sangue de Jesus. É aquela pessoa que recebeu Cristo Jesus. Não é uma santificação que uma igreja deu, dizendo, a partir de agora, isso aqui vai ser beatificado. Eu não sei o processo, mas depois vira santo. Não. Santo é aquela pessoa que é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Diz a palavra que todos aqueles que foram lavados, foram santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma verdade bíblica. E uma outra questão que eu quero deixar bem clara aqui, o que é milagre? Nós estamos acostumados a entender que milagre é aquelas coisas extraordinárias. Estamos acostumados a entender que milagre é como Jesus Cristo curando aquela mulher com fluxo de sangue, aonde que ela tocou nas suas vestes e foi curada. Nós temos um costume de entender milagre em algo totalmente excepcional, grandioso. Mas milagre é muito mais do que algo extraordinário, mas sim fazer a diferença para melhor, ou simplesmente algo inesperado. Milagre também é a cura da mulher enferma, mas milagre também é você fazer a diferença para alguém. Isso daqui, como estou mostrando na imagem, esse garoto empurrando um outro coleguinha de cadeira de roda para ele fingir que é um aviador com seu aviãozinho de plástico. Isso é um milagre. É o milagre da amizade, o milagre de andar junto. Vivemos tão acostumados com a ideia de milagre, somente aquelas coisas extraordinárias, que nós perdemos os verdadeiros milagres da nossa vida. Preste atenção neste milagre. Isso aqui também é um milagre. A professora pede para os alunos fazerem um trabalho para o Dia das Mães. Isso é um milagre, não é? Hã? Aquela mãe era cega e aquele filho sabia que a mãe não ia conseguir ver nenhum desenho. O filho sabia que a mãe não ia saber ver nenhum desenho porque ela era cega. Simplesmente ele pegou, escreveu Oma et, escreveu lá, virou a folha ao contrário, só para a mãe sentir a pressão do lápis no papel e perceber que ele escreveu pensando somente nela. O pior de tudo é que a professora achou que ele estava fazendo o quê? Um rabisco. Isso é um milagre. É um milagre de eu ir além das expectativas. E tem um texto que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, dizendo o seguinte, e é o nosso texto básico durante essas 3 semanas, este e o próximo. 1 Coríntios 7, 14 fala, porque o marido
incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Douta sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O texto está dizendo que o marido incrédulo é santificado por um santo, pela esposa. E a esposa é santificada por um santo, pelo marido crente. E ambos santificam os seus filhos. Mas num outro texto, lá de Mateus, capítulo 5, Cristo fala assim com a gente. Cristo fala que nós somos a luz do mundo, que não se pode esconder a luz, não pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Esses são os princípios de Jesus para fazermos a diferença onde nós estamos, irmãos. Este é o princípio de Jesus para fazermos a diferença onde nós estamos. Cristo nos convida a santificar, ou seja, a abençoar pessoas à nossa volta. Cristo está nos convidando. Não interessa se é o teu esposo incrédulo, tua esposa incrédula, teus filhos. Não interessa se é o seu amigo, teu vizinho. Não interessa quem é que esteja em sua volta. Cristo está nos convidando a fazer a diferença para quem está à nossa volta. Isso é tremendo. Fala com quem está do seu lado assim. Cristo te chamou para fazer a diferença. Fala. Cristo te chamou para fazer a diferença, irmãos. Cristo te chamou, e aí surge uma pergunta. Espera aí, se Cristo me chamou para fazer a diferença, surge uma pergunta. Qual é a pergunta? Como podemos então ser santo? Como podemos ser santo, ou seja, um milagre em nossa casa? Como podemos ser santo? Um milagre em nossa casa. Cristo está dizendo que eu preciso abençoar quem estiver na minha volta. Então preciso abençoar a minha casa. Sabe qual é a resposta? De acordo com o texto que nós lemos, a resposta é simples. A resposta é seguindo os princípios de Deus na família. Para decorar. Como podemos fazer diferença em nossa casa? Como podemos ser um santo que faz milagre em nossa casa? Seguindo os princípios de Deus na família. Simples e fácil. Peraí, mas aí surge uma outra pergunta. Vocês pensaram numa outra pergunta aí? Surge uma outra pergunta. Qual a outra pergunta? Quais, então, os princípios de Deus? Vamos focar hoje na mulher? Mas não só mulher, porque mulher não é só mulher. Mulher também é esposa. A mulher também é mãe. Como então essa mulher, esposa, mãe? Quais são os princípios de Deus para esta mulher ser uma santa que faz milagre em sua casa? E o texto que nós acabamos de ler nos dá 3 respostas. Ela diz que esse princípio de Deus, nós já sabemos que é o princípio de Deus, que esse princípio de Deus precisa trabalhar em 3 áreas. A primeira é a mulher em relação à sua família, ou seja, seus pais, avós, cunhados, genros. O outro princípio é a esposa em relação ao seu esposo. E por último, já que eu falei da mulher e já falei da esposa, por último é a mãe em relação a seus filhos. Quando nós seguimos os princípios de Deus, eu faço milagre em minha casa. Quando eu sigo os princípios de Deus, eu faço milagre em minha casa. Tenta imaginar que se você tivesse um espelho agora na sua frente, e você estivesse olhando para o espelho, para a tua face, fala assim olhando para você mesmo. Se eu seguir os princípios de Deus, eu faço milagre em minha casa. Se eu seguir,
Deus, eu faço milagre em minha casa. Qual é o primeiro princípio de Deus? O princípio de Deus da mulher em relação à sua família. Deus tem princípios simples. Deus está dizendo, Deus ensina que existe a família número 1 e a família número 2. Por favor, prestem bem atenção nesta ideia. Existe a família número 1 e a família número 2. Sabe qual é a família número 1? São esposos. É o esposo. São os filhos. O esposo e o filho, para uma mulher, sempre tem que vir em primeiro lugar. Diz o texto bíblico: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muitas casas não estão sendo milagres. Muitas casas, ao contrário, estão sendo maldições, porque filhos não têm largado seus pais. Filhos não têm morado longe dos seus pais. Mas pastor, finanças, aquilo, gente, a gente entende de problemas financeiros, entendemos de situações difíceis, mas isso tem que ser um momento transitório, não permanente da vida. Você quer fazer milagre na sua casa? Largue pai e mãe. Quer fazer milagre na sua casa, mulher? Pare de ouvir a sua mãe e comece a ouvir o seu marido. Muitas esposas ouvem demais a sua mãe, ou seja, a sogra do esposo, e ouvem muito pouco o seu próprio esposo. Diz a palavra que deve se largar pai e mãe e se unir a uma mulher. Largar, se separar. Peraí, pastor, você está falando que eu não posso tirar conselho com a experiência da minha mãe? Lógico que deve. Com meu pai? Lógico que deve. Mas eu tenho que entender uma coisa. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque pais, por causa de situações mais diversas, maridos pegam as suas mães, a sogra, ou parentes e colocam dentro de casa. Mas pastor, não teria uma outra possibilidade? Tem. Em muitos casos tem. Mas simplesmente as pessoas gostam. Não sabem dividir autoridade. Gente, primeiro princípio em relação à sua família, meu amado irmão, minha amada irmã. Coloca isso no seu coração, em nome de Jesus. Sogro, cunhado, sempre tem que vir depois do seu esposo, dos seus filhos. A sua família é em primeiro lugar. Por isso eu quero dividir. Existe a família número 1 e a família número 2. A Beatriz e o Jonas, a família número 1 dela é eu e a Neusimar. Por que é eu e a Neusimar? Porque a Beatriz e o Jonas, os meus filhos, ainda pertencem à minha família. Mas no dia que Deus trouxer o eleito para ela, para Beatriz, e uma eleita para o Jonas, no dia que eles se casarem, eu e a Neusimar entraremos em segundo plano na vida deles. Eu preciso entender que para eu fazer milagre em minha casa, eu tenho que diferenciar muito bem o que é mais importante. Mulheres, não negligenciem suas mães, por favor. Não negligenciem seus pais. Eles são muito importantes. Mas não faça isso destruir o teu casamento. Pegou o primeiro princípio? Pegou? Amém? Segundo princípio de Deus, já falamos da mulher em relação à sua família. E agora a esposa em relação ao seu marido. Quais são os princípios de Deus da esposa em relação ao seu marido? Qual lugar deve ser o marido na vida da esposa? Sempre em segundo lugar. O marido sempre tem que ser o segundo lugar na vida da sua esposa. Porque em primeiro lugar na vida da esposa deve ser Deus. Diz a palavra, buscar Deus em primeiro lugar, que as outras coisas vos serão acrescentadas.
Tantas casas não estão vivendo o milagre de Deus na família, porque esposas têm colocado seus esposos em primeiro lugar. E colocado Deus, hein? A esposa vira, mas eu não vou na igreja porque o meu marido não gosta. Mas eu não vou fazer isso, pastor, porque meu marido não gosta. Eu sei que é para a glória de Deus, mas eu não posso. Para o milagre acontecer na sua casa, se o seu marido não tem Jesus no coração, ele precisa entender que ele é o segundo lugar da sua vida. Porque em primeiro lugar é Deus para você. Se o seu marido não entender que Deus é o centro da sua vida e ele ser a coisa abaixo de Deus, mais importante para você, ele nunca vai respeitar você como esposa e como mulher de Deus na sua plenitude. Pastor, que palavra dura. É dura, mas é bíblica, é verdadeira. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque maridos estão no lugar errado, porque esposas aceitam pecado dentro das suas casas. O marido não é crente, o marido traz um filme pornográfico em casa. Aqui, minha esposa, eu trouxe para a gente aquecer o nosso casamento. Aí a esposa sabe que Deus condena a pornografia. Mas eu não vou contrariar meu esposo, vou aceitar. Esposa, você tem que respeitar o teu marido, amar o teu esposo, mas você precisa dizer com todas as letras: Deus é em primeiro lugar na minha vida. Eu abro mão de tudo, menos de Deus. E eu te garanto uma coisa: se você não abrir mão de Deus, Deus não vai abrir mão do seu casamento. Amém? Vou repetir a frase: se você não abrir mão de Deus, Deus não vai abrir mão do seu casamento. Porque quem criou o casamento foi Deus. Eu não vou abrir mão de Deus. Deus tem sempre em primeiro lugar da minha vida. Por isso, quando as regras de Deus é definida, não abra mão. Esposas têm literalmente vivido uma vida triste porque têm colocado Deus em segundo lugar. E quando o marido não é em segundo lugar, quando o marido ele entra em terceiro, em quarto, porque isso é um outro problema, não é? E quando os filhos? Qual é o lugar dos filhos em um casamento que acontece milagres? Filhos sempre em terceiro lugar. É um problema muito sério em muitos casamentos, onde que quando os filhos nascem, as esposas, todo o tempo que ela antes dedicava para o esposo, ela dedica agora para a criança. Gente, existem períodos da vida. Um bebê de colo precisa de muito tempo. De cara, de 3 em 3 horas. É correto, Emerson? 3 em 3 horas. E quando vai crescendo, a gente percebe que 3 em 3 horas já não está alimentando. A criança vai... Gente, a gente entende, existem fases na vida. Mas e quantas esposas vivem 10, 15 anos colocando seus filhos até em primeiro lugar? Colocando seus esposos em terceiro, quarto, quinto, e depois reclama quando o teu esposo vai embora ou quando o casamento está sendo destruído. Para o casamento ser feliz, é necessário que os filhos sempre estejam terceiro. Está anotando os princípios no coração de vocês, ou num papel, ou depois pega no site? Gente, os filhos sempre têm que ser em terceiro lugar. Eu não posso abrir mão disso, porque quando eu coloco os filhos na frente, eu destruo meu casamento. O esposo, famílias, por causa que está com peninha da criança, porque está com medo de dormir sozinha. Vou contar uma coisa aqui. Famílias porque está com medo não, está com peninha da criança de 1 ano, de 2 anos, de 6 meses. Porque ele está com medo de escuro, pega essa criança, coloca para dormir, sabe aonde? Sabe aonde? No meio da cama. E dorme lá. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pastor, ele tem medo. Tu vai destruir o teu casamento. O seu casamento não vai ter milagre.
Pastor, minha casa é pequena. Não existe uma casa tão pequena que não tenha 2 cômodos. Mesmo que seja um, seja o banheiro. Vai dormir no banheiro, mas aqui não. Aqui é o meu santuário. O quarto do casal deve ser o santuário. A esposa tem que dizer isso. Meus filhos, o seu pai é mais importante para mim do que vocês. As filhas precisam entender isso. E a esposa entender um outro princípio que é: eu não pertenço a mim mesma. Diz a palavra lá em Efésios, capítulo 5, em outros textos da Bíblia, a esposa pertence a quem? Se você quiser ler o texto de 1 Coríntios, que nós lemos aqui, Coríntios capítulo 6, lá vai falar: esposas, sabe quem é dono de você? Seu marido. Sabe quem manda e desmanda na Neusimar? Eu. Ela nem ouve, ela está conversando. Olha lá. Sabe quem manda na Neusimar? É eu. Mas tem um problema. Sabe quem manda em mim? Isso no próximo domingo. Sabe quem manda em mim? A Neusimar. Eu não consigo, não mando em mim, ela que manda. É um princípio de Deus. Eu preciso entender, esposa, quem manda em você, não é quem manda. Eu fiz uma brincadeira aqui, mas quem é dono de você é seu esposo. E muitas esposas, não, eu que mando em mim, eu que resolvo tudo o que eu quero resolver. São famílias que não estão vivendo os milagres de Cristo. Por isso, esposas, você quer que o seu casamento seja um milagre? Posso dar uma dica aqui? Reconquiste o seu marido. Há uma coisa interessante, há um pensamento demoníaco. Há um pensamento demoníaco que fala o seguinte: que homem só está interessado em sexo. Que homem só está interessado no físico. Se tiver isso, ele está satisfeito. Homens estão aqui para me comprovar. Isso é mentira. Homens, esposas, vocês precisam reconquistar os seus esposos. Sabe por quê que um marido troca uma mulher de 40 por 2 de 20? Como acontece por aí? É porque a esposa, não é porque ela está com 40, não. Não é porque ela engordou ou mudou de corpo, não. É porque a esposa está colocando os filhos em segundo lugar. É a esposa que não está interessada mais em reconquistar o seu marido. Uma mulher de 40 anos tem todas as artimanhas íntimas que um casal deve ter, toda a inteligência de conhecer o marido, a ponto de não permitir que ele se interesse por nenhuma outra mulher. É só ela querer reconquistar o marido a cada dia. Eu fico para morrer quando eu vejo irmãs conversando em crise de casal, falando que o casamento está ruim. Aí a gente faz uma pergunta básica e simples: irmã, qual a roupa você dorme? Ah, pastor, eu durmo com uma camisa de eleição do vereador. Cara, imagina o marido olhando para a mulher que ele ama, vindo deitar à cama, e ele olha para a camisa e vê o rosto de um vereador. Cada um pensa no seu vereador aí. Gente, acaba com qualquer casamento. Acaba, destrói. Esposas não se preocupam em dormir bonitas, em se preparar para o teu esposo. Reconquiste o seu marido, mulher. Essa semana, vamos fazer uma reconquista dos nossos esposos. Amém, irmãs? Graças a Deus, pelo menos a Neusimar respondeu. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Nenhuma irmã vai pegar isso? E os homens, vocês querem ser reconquistados, irmãos? Amém? Amém. As mulheres estão com medo, hein? Irmãos, esposas, querem a sua casa abençoada? Quer que milagre aconteça na sua casa? Irmãos, auxilie o teu esposo. Auxilie nas finanças. Aqui,
outra coisa demoníaca que Satanás vem espalhando dentro das famílias. Algumas mulheres não estão nem um pouco interessadas com as finanças da sua casa. Algumas esposas não estão interessadas com as finanças da sua casa. Esposas, administre junto com o teu esposo as finanças da casa. Saiba quanto que dinheiro entra e quanto de dinheiro sai. Para que sai? Mas pastor, se eu fizer isso, eu não vou poder mais comprar aquele vestidinho que o meu marido não quer que compre. O dinheiro é dos dois. A nossa sociedade de hoje criou uma questão onde que a mulher também trabalha fora. Foi uma grande evolução, muito benéfica para a nossa sociedade. Mas existe um pensamento muito feio hoje em dia, dizendo, existe o dinheiro do esposo e o dinheiro da esposa. Alguém já ouviu falar essa frase? Gente, se você usa isso na sua casa, quer dizer que a sua casa não vai acontecer milagre. Não interessa quem ganha mais. Não existe carro do esposo, carro da esposa. Não existe dinheiro do esposo, dinheiro da esposa. O que existe é dinheiro do casal. Aí alguém vai levantar a mão. Pastor, e eu que não trabalho fora, só trabalho em casa e só meu marido trabalha fora? O dinheiro não é dele, o dinheiro é dos dois. Aí o marido bate no peito. Mas é eu que trabalho. Aí a esposa responde, na autoridade de Cristo eu repreendo você, porque a Bíblia fala que esse dinheiro é de nós dois. E vamos trabalhar junto para a glória do Senhor. Agora as mulheres falaram amém mais forte, né? Falou em dinheiro. Auxilie teu esposo. Quer ver milagre acontecer na sua casa? Esposas, respeitem os teus esposos. Respeitem os teus esposos. Em o nome de Jesus, respeite os teus esposos. Tem uma lei chamada Lei Maria da Penha. Vocês conhecem? A Lei Maria da Penha diz o seguinte: se um homem... Peraí, eu não falei homem, eu falei homem? Falei, mas não é isso que a lei diz. Ela fala o seguinte: se alguém usar com violência com outro cônjuge, uma pessoa vai ter que se ver com a lei, correto? Sabia que o maior índice de violência doméstica não é o homem que bate na mulher? É a mulher que bate no homem. O problema é que o homem não denuncia a mulher. Porque ele é muito macho. Já precisou chegar na delegacia dizendo que a minha esposa quebrou um prato na minha cabeça? O que vão dizer de mim? O que vão dizer de mim que a minha esposa ficou com raiva de mim, começou a me dar soco. Esposa, respeitem teus maridos. Esposa, não xinguem teus maridos. Esposa, respeita o teu marido como o homem de Deus colocou na tua vida e como teu esposo colocou para você. Fazendo isso, você vai ter milagre na sua casa. Como é que eu tenho milagre na minha casa? Quando eu respeito os princípios de Deus. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque esposas... hoje é só sobre mulher. Tá muito gostoso pregar eu como homem. Próximo domingo vai ser mais difícil. Quando a gente coloca o nosso marido em outros lugares, quando a gente coloca os nossos filhos na frente do esposo, quando nós declaramos que nós é que mandamos em nós mesmas, quando nós não reconquistamos nosso marido e nós reclamamos, e as esposas reclamam que os maridos não reconquistam mais elas. Eu preciso entender essa profundidade no nome do Senhor Jesus. Esposas, se preocupem em reconquistar seus maridos, em auxiliar e os respeitar. Tem mais uma coisa que Deus quer falar com a gente. Sabe qual é a terceira coisa? Beatriz, nós já falamos da mulher, nós já falamos da mãe, da esposa, e agora vamos falar da mãe em relação aos filhos. Quais são os princípios de Deus para a mãe em relação aos filhos? Deus sempre tem que ser de novo, hein? Peraí, quando eu educo meu filho e eu ensino para ele que Deus é em primeiro lugar,
Tudo vai bem na minha casa. Mamãe, eu tenho prova segunda-feira. Você tem, filha? Tem, filho? Tenho. Ah, que bom. Vamos para o culto? Mas, mãe, eu tenho prova. Se você não estudou até agora, você vai abrir mão de Deus, de cultuar a Deus na igreja para estudar? Mãe que permite que seus filhos estudem no domingo à noite, estão trazendo maldição para a tua casa. Vai estudar sábado de manhã, vai virar a madrugada, mas não abra mão de um momento de intimidade com Deus. Isso é desculpa do demônio, porque dá tempo a fazer tudo. Mães que literalmente, não interessa, trabalham a semana toda, mas mães que escolhem um domingo à noite para separar, para educar filho, para fazer faxina em casa, outra coisa, está fazendo maldição na sua casa. Eu tenho que entender que aquele momento é meu momento de relação com Deus. Eu não posso abrir mão, custe o que custar. Mãe, coloque o seu marido sempre em... A criança, como diz a Bíblia fala que a criança é louca. A criança ela faz muita coisa errada. A criança sempre vai tentar dormir no quarto da mãe e do pai. A criança sempre vai tentar separar o pai da mamãe. Quer fazer um teste? Quem tem criança pequena aí? Quem tem criança pequena, faz um teste hoje mesmo. Chega-se no meio da sala de vocês, ó que coisa romântica. Dá um agarro na tua esposa. Ó, Roberto, dá um agarro na Andréia, dá um aperto nela. Sabe aquela... uma pegada nela. Fala assim, Andréia, eu te amo, e dá um beijo nela. Eu tenho certeza que vai ter duas pessoas que vão tentar entrar no meio de vocês. David e Annelise. As crianças fazem tudo para separar os pais das mães. Fazem tudo para separar. Só que tem um problema. A criança não quer ver papai e mamãe longe do outro. Quer abençoar teu filho? Ensine para o seu filho o seguinte. Pai ensinando para os filhos, mãe ensinando para os filhos. Ele é o meu namorado, a mãe fala. Não me atrapalhe a abraçar a minha namorada, o pai fala. Ele vai ficar bravo, mas ele vai aprender que primeiro lugar é o casal. E quando o casal é feliz entre eles, você acha que o seu filho vai crescer triste? Na hora ele pode até ficar meio bravo, mas ele vai aprender. Papai e mamãe se amam. E eu quero ter um casamento igualzinho papai e mamãe. Quer educar bem teu filho? Coloque sempre ele em terceiro lugar. Não coloque ele na frente. Não coloque. Sabe por que filho um dos principais motivos de filhos não respeitarem os seus pais é porque eles não estão em terceiro lugar na família. Eles geralmente entram em segundo ou quem sabe em primeiro lugar. Pais que é só o filho, fica com uma dorzinha de ouvido, faz o quê? A criança brincou o dia inteiro, correu o domingo todo. Aí lá para 5 horas, mãe, tá dodói ouvido. Aí a mamãe escolhe. Ah, meu esposo, eu não vou na igreja não, que ela tá passando mal. Quem já fez isso aqui? Não levante a mão, por favor. Você está ensinando para o seu filho que ele é mais importante do que tudo. Pais, ensine seus filhos a andar na presença de Deus. Ensine seus filhos a lerem a Bíblia. Orem com teus filhos. Gastem tempo dobrando o joelho com teus filhos, um do lado do outro, orando com seus filhos mesmo. Ensine seus filhos a orarem. Orem com eles. Ler a Bíblia com eles. Não tenham medo. Encoraje seus filhos a serem mais. Não interessa qual é a tua vida agora, tudo bem? Deus está convidando você que os teus filhos têm que ser mais do que você já foi. Se você está percebendo que o seu filho está caminhando os mesmos caminhos que você caminhou, e você sabe que isso é bom, motiva-o a continuar e a melhorar. Mas se você está vendo teu filho caminhar os mesmos caminhos que você caminhou, e foram caminhos de perdição, motiva-os a sair. Não fique calada. Não fique calado.
Santos que faz milagres em casa são pessoas lavadas e remidas que pegam os princípios de Deus e trabalham sob qualquer situação. Encoraja o teu filho a ser mais. Meu pai contava que quando ele era criança pequena, lá no interior do Rio de Janeiro, que ele ia para o colégio assim, ele ia levando o meu avô, tirava leite e botava na jumentinha e falava: Silas, vai levar o leite até no local. E ele ia levando o leite, era mais ou menos 15 quilômetros de distância, porque lá que era o colégio dele. 15 quilômetros, tá? Meu pai falava que ele ia a pé todo santo dia. Ele ia a pé todo santo dia. E meu pai deixava o leite no local, de lá ele ia para o coleginho estudar. Só que toda criança é muito bagunceira, né? Meu pai falava que adorava quando chovia. Sabe para quê? Não. É que ele tirava o balde de leite do burro, do jumentinho, colocava nos morros, sentava em cima, com o peso do leite com barro, ele ia deslizando. Mas meu avô nunca proibiu meu pai de levar. Brigava com ele, para ele não fazer mais, estragava o leite, aquela coisa toda, né? Mas eu encorajava dizendo: meu filho, eu nasci na roça, mas eu quero que você seja mais. Vai estudar. Não interessa 15 quilômetros de distância. Eu quero que você vá e estudar. E tinha outros colegas da época, o pai contava que os pais falavam: é muito longe, ele nasceu na roça, vai trabalhar na roça, não tem jeito não. Encoraje teus filhos a serem mais. Esses são verdadeiros milagres que fazem diferença na nossa vida. Olha, cuidado, por favor. Não crie os teus filhos para você. Não crie os seus filhos para o mundo. Crie os seus filhos simplesmente para Deus. Porque quando eu aplico os princípios de Deus, nós fazemos milagre em nossa casa. Mulheres santas desta igreja, quando você aplica os princípios de Deus na sua casa, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você coloca o esposo em segundo lugar, quando você coloca os filhos em terceiro lugar, esses 3 princípios básicos, você vai ver milagres acontecendo na sua casa. Você vai ver a sua vida sendo multiplicada. Mesmo que o seu esposo não seja salvo, não seja lavado e remido pelo sangue de Cristo, não tenha problema. Trabalhe, evangelize, ore, viva, que você vai ver milagres acontecendo. E com certeza, muito milagre vai chegar na casa de cada um aqui, no nome de Jesus. Mas, esposas, a tarefa de vocês é muito grande. É muito grande. Mas não é tão grande como a tarefa da próxima semana. Do santo de casa que faz milagre sobre o homem. As responsabilidades que Deus deu sobre o homem. Próxima semana a gente vai conversar sobre ela. Eu garanto para você que são maiores. E por isso vai ser um sermão muito difícil de pregar. Se a Neusmar pudesse pregar, eu ficaria muito feliz. Mas vai ser muito difícil, porque seguir os princípios bíblicos significa ser abençoado. E eu convido você, mulheres, já que hoje é vocês, mude a sua casa. Reconquiste seu marido. Respeite seu marido. Ajude, auxilie teu marido. Coloque sempre o teu esposo em segundo lugar. Não permita que os filhos separem vocês, porque aí vocês vão criar filhos saudáveis. Crianças puras. Famílias alegres. Se você mora perto da sua sogra, continue morando. Você mora perto do seu sogro, da sua mãe, continue morando. Mas tenha uma divisão muito séria, você aqui e eu aqui. Bem dividido, para que você e sua casa seja abençoada. E com certeza, milagres estarão acontecendo no nome do Senhor Jesus.